Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 da disciplina Teoria Atuarial 1. Bem, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles, na verdade, é uma breve revisão de probabilidade e variável aleatória. E o segundo e terceiro assuntos são pertinentes à nossa disciplina, tá? Então, funções de sobrevivência e outras funções e probabilidades associadas. Bem, em relação à primeira parte, a gente tem a definição de fenômenos, tá? Que nada mais são do que manifestações da natureza. Esses fenômenos eles podem ser classificados em dois tipos. Eles podem ser aleatórios ou determinísticos. Nos aleatórios, mesmo que as condições iniciais sejam as mesmas, os resultados de cada tentativa podem ser diferentes. Tá? Então temos aqui o tempo futuro de vida como exemplo. E no determinístico é caso contrário, né? Ou seja, a gente está supondo que as condições iniciais sendo as mesmas, o resultado de cada tentativa sempre será igual. Tá? A gente observa isso, por exemplo, na passagem de determinado sólido a certa temperatura para seu estado líquido. Tá, então a gente acabou de ver, né, que o fenômeno ele é uma manifestação da natureza. Agora a gente vê que o experimento ele é um fenômeno produzido pelo homem. Tá? E se esse experimento é aleatório, é porque, além de ser produzido pelo homem, ele admite diferentes respostas. Tá? A gente colocou aqui como exemplo sorteio em capitalização, né? Que, logicamente a pessoa pode ser sorteada agora, participar de uma capitalização novamente depois e não ser sorteada. A gente tem aqui a observação do número de sinistros ocorridos numa carteira de seguros, num período qualquer. Então a gente pode observar para uma carteira em 2009, certo? Ocorreram 10 sinistros e em 2018 ocorreram 27 sinistros. Tá? O resultado ele pode e provavelmente irá variar de acordo com o período. E a gente colocou também aqui o resultado atuarial de um Instituto de Previdência, que a grosso modo num ano pode ser deficitário, num outro ano pode ser equilibrado e num outro período pode ser superavitário. Tá? Então são 3 situações aí de experimentos aleatórios de fato, né, produzidos pelo homem e que admitem mais de uma resposta. Bem, a gente colocou aqui embaixo também uma observação sobre eventos associados. Tá? Então, cada uma das possíveis respostas a gente normalmente chama de eventos associados. Então, retomando, né, o que a gente falou anteriormente, no caso do sorteio, né, a pessoa pode ser sorteada ou não. Então, cada uma dessas duas situações são chamadas de eventos associados. Tá bom? Em relação ao espaço amostral. O espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto dos resultados possíveis do experimento. Os elementos do espaço amostral também são conhecidos como pontos amostrais. Ou seja, a gente acabou de ver, né, que os eventos associados eles são, né, individualmente cada uma das respostas possíveis. Ou seja, o evento associado também pode ser chamado de ponto amostral. E a sua totalidade, né, o conjunto de todas essas respostas possíveis, dá para a gente o espaço amostral. Bem, em relação ao evento aleatório, né, perceba que ele pode ser um único ponto amostral, ou seja, ele pode ser constituído por apenas uma das respostas possíveis, ou ele pode ser constituído por mais de uma resposta possível. Tá? Vamos ver isso melhor aqui no exemplo. Né? Então, se a minha variável de interesse, ou meu evento aleatório, né, ser contemplado no sorteio, então significa que eu vou descartar aquelas pessoas que não foram contempladas ou sorteadas, né? E só vou contabilizar quem foi sorteado. Como eu só vou contabilizar um único tipo de resposta, né? Então significa que, nesse caso, o meu evento aleatório ele é constituído por apenas um único ponto amostral. No segundo exemplo, o número de sinistros ocorridos numa carteira de seguros num período C igual a zero, né? Então, a gente tem uma situação parecida com a primeira, em que eu só quero observar o número de sinistro igual a zero. Tá? Perceba que eu estou excluindo aí o número de sinistro ser igual a 1, 2, ou, enfim, a possibilidade de ele assumir qualquer outro tipo de valor. Então, novamente, eu tenho que o meu evento aleatório ele é constituído por apenas um único ponto amostral.
Se eu colocasse assim, eu vou observar agora, né, o número de sinistros ser maior ou igual a 10. Então perceba que se for igual a 10 no mês, eu contabilizo, eu registro. Se for 11, 12, 13, 14, até N, no caso o número de apólices na minha carteira, né? Então eu tenho várias respostas possíveis colocadas aí em observação. Então nesse caso a gente teria que o evento aleatório ele seria constituído por uma reunião de pontos amostrais, ou seja, ele seria constituído por um conjunto de respostas possíveis, de resultados possíveis. Tá bom? Então, na prática, a partir de agora, a gente vai começar a chamar o nosso evento aleatório de variável aleatória. Tá bom? Ou seja, a variável aleatória, o evento aleatório, vai ser a nossa variável ou o nosso evento de interesse. É a gente, né, o pesquisador, é o atuário, quem define o que quer observar. Bem, a definição de probabilidade. Vamos esquecer um pouquinho essa definição aqui, mais formal, né, e vamos direto para cá. Olha só. Essa letra A que está representada aqui, ó, P de A, né, o A representa o seu evento ou a sua variável de interesse, tá bom? Então, digamos aqui que a minha variável de interesse seja observar se a pessoa foi sorteada ou não, certo? Digamos que eu tenho aqui 3 pessoas no meu grupo e digamos que eu vou realizar apenas um sorteio. Então, o que é que eu teria aqui? Eu tenho número de casos possíveis, tá? Que é o que? São 3 pessoas. E eu tenho um número de casos favoráveis ao evento A. Ou seja, se eu vou realizar, por exemplo, somente um sorteio, né? Eu tenho que esse meu M é igual a 1. Então, eu teria aqui a probabilidade de alguém ser sorteado nesse grupo seria de 1 sobre 3. Porque eu vou realizar apenas um sorteio, sabendo que existem 3 pessoas participantes ou pertencentes a esse grupo. Tudo bem? Os axiomas de Kolmogorov, né? São relativos à probabilidade. Então, de forma bem rápida, só para lembrar que a probabilidade do evento ocorrer, no nosso caso aqui, né? A probabilidade do participante ser sorteado, ela obrigatoriamente está entre 0 e 1, tá? Ela nunca será negativa e nunca será maior que 1. Só para lembrar que a soma das probabilidades de todos os resultados possíveis tem que ser igual a 1. Então, no nosso caso lá, se eu somar a probabilidade da primeira pessoa mais a da segunda pessoa mais a da terceira pessoa, né, eu tenho 1/3 mais 1/3 mais 1/3, que me resulta em 1. Então, o nosso P de S de fato é igual a 1, que é a probabilidade relativa ao espaço amostral. Bem, aqui em relação à regra da adição de probabilidades, né, só para lembrar que nesse caso eu tenho A e B. Né? Eu tenho 2 eventos ou 2 variáveis. Então, se a gente vai fazer aqui a união, né? Calcular no caso a probabilidade da união dos 2 eventos, né? Essa formulação é dada pela probabilidade de A mais a probabilidade do evento B menos a interseção, né? Entre esses 2 eventos. Claro, né? Se eles têm interseção e a gente não faz essa subtração, a gente estaria contabilizando aquela mesma parte 2 vezes. Tudo bem? Percebe que se os 2 eventos somados eles não têm interseção, né? O que a gente faz? A gente teria que essa probabilidade de A inter B ela seria vazia. Né? Então, a nossa probabilidade da união entre A e B ela se resumiria simplesmente a probabilidade de A mais a probabilidade de B, que é o que está colocado aqui embaixo. Ok? Pronto. E aqui é só para lembrar o seguinte, é que a probabilidade do evento A, né, o complementar dela pode ser calculado dessa forma aí. Então a gente tem esse P de A chapéu, que é a probabilidade do complementar de A, ou seja, tudo que não é A, né, vai ser igual a 1 menos a probabilidade do evento A. Okay? Em relação a variáveis aleatórias, eu também vou evitar a leitura, né, da definição formal aqui, mas a grosso modo a gente tem que lembrar que é a nossa variável de interesse, certo? E que essa variável, perdão, ela pode assumir diferentes valores.
dada aquela condição inicial similar, sem problema nenhum. Perceba que ela pode ser classificada como discreta ou contínua, ou seja, quando ela é discreta, ela só assume resultados inteiros, ok? Ela não assume resultados fracionados. Então, para a gente aqui em atuária, a gente normalmente utiliza bastante, né, enfim, esse tipo de aplicação para variáveis de contagem, certo? Então, número de pessoas, número de sinistros, número de ligações, tá? Então, normalmente esse tipo de variável é discreta. Ok, então em relação à variável contínua, né, ela é aquela variável que pode assumir valores fracionados, tudo bem? Algumas variáveis que são comumente utilizadas aqui em atuária e que são contínuas, elas são relativas a valores monetários de uma forma geral, né? Claro, que os valores monetários contabilizam os centavos, né? Eles são valores de fato fracionados. E além disso, as variáveis relacionadas a tempo também. Então, tempo de vida é uma delas, né? O tempo de vida ele não precisa ser inteiro. A gente tem 10 anos pela frente de vida, 50 anos. Mas, dependendo da tábua que a gente usa, a gente pode ter 50,37 anos pela frente, sem problema nenhum. Então, como o tempo também assume valores fracionados, normalmente também são variáveis aleatórias contínuas. Bem, função de probabilidade, né? A gente tem que lembrar o seguinte: a função de probabilidade ela vai procurar medir a probabilidade da sua variável de interesse a assumir apenas um valor, certo? Então, quando eu calculo assim, no nosso exemplo lá atrás, um sorteio para 3 pessoas, né? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de apenas uma pessoa ser sorteada, né? Ou eu quero saber a probabilidade de apenas 2 pessoas serem sorteadas. Quando a gente calcula a probabilidade, né, para cada resultado possível, isoladamente, separadamente, a gente está na prática utilizando a função de probabilidade. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui é a notação. Então, sempre que você encontrar, né, a letra, né, enfim, representada pela letra maiúscula, no nosso caso aqui é um x maiúsculo, esse x representa a nossa variável aleatória, tá? Consequentemente, a sua correspondente minúscula, né, o x minúsculo, corresponde a um dos valores que a nossa variável aleatória pode assumir. Okay? Então, se eu tiver nesse caso aqui, número de pessoas sorteadas, né, quer dizer que o nosso x maiúsculo pode assumir valor igual a 0, né, seria um x minúsculo igual a 0. Né, o x maiúsculo, né, variável aleatória, pode assumir valor igual a 1, x maiúsculo igual a 2 ou x maiúsculo igual a 3. Tá? Ou seja, se 0, 1, 2 e 3, que são as 4 respostas possíveis, né, eles corresponderiam, cada um isoladamente, a um x minúsculo. É por isso, então, que na nossa anotação aqui, ó, quando a gente representa a função de probabilidade, a gente coloca isso aqui, ó, P maiúsculo, né, probabilidade da nossa variável aleatória, nesse caso, o número de pessoas sorteadas, ser igual a xi. Então, né, xi pode ser 0, 1, 2 e 3 nesse caso. Veja que aqui a gente só repete, né, o que já foi comentado anteriormente, que a probabilidade ela é positiva, tá? Ela não pode assumir valores negativos, ela é maior ou igual a 0. E a soma das probabilidades, ou seja, a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Isso a gente também já tinha visto. Em relação à função de distribuição acumulada, lembra lá, né? Diferentemente da função de probabilidade, em que a gente calculava isoladamente a probabilidade de cada uma das respostas, né, dos resultados ocorrer, aqui a gente faz o seguinte: eu não calculo mais de forma isolada, tá? Aqui a gente vai calcular de forma conjunta, de forma acumulada. Então, por exemplo, se aqui eu faço P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, ou seja, a probabilidade de que nenhum seja sorteado, mais a probabilidade de que apenas um seja sorteado, é a mesma coisa que eu representar da seguinte forma: qual é a probabilidade de que, no máximo, uma pessoa seja sorteada? Tá? Então, a probabilidade de que no máximo seja sorteada uma pessoa é a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1. Tá?
como agora eu tenho mais de uma probabilidade, né, para mais de um resultado possível, isso aqui então vai representar para a gente a nossa função de distribuição acumulada. Tá bom? Mas vamos visualizar isso aqui melhor. Olha só. Essa função de distribuição acumulada, ela agora vai ser representada pela letra F maiúscula de x. Tá? A gente também pode representá-la segundo essa notação aqui, ó, ou seja, qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir valores menor ou igual a um valor qualquer. No exemplo que eu dei agora aqui foi 1. Né? Então, para o meu exemplo, ó, o P de x maiúsculo ser menor ou igual a 1, né, seria igual a P de x igual a 0 mais P de x igual a 1. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? A diferença dessa função para a anterior, não se esqueçam. A função de probabilidade, ela mede a probabilidade de x assumir um único valor. Tá? Aqui na função de distribuição acumulada, a gente mede a probabilidade de x assumir mais de um valor. Tá? Agora, a observação que a gente faz aqui é porque tem que seguir essa notação. A gente vai somar as probabilidades desse ponto x, né, minúsculo, para trás. Tá? No meu caso, era P de x menor ou igual a 1. Eu somei desse ponto, ou seja, P de x igual a 1, para trás, mais P de x igual a 0. Okay? Quando a nossa variável aleatória ela é discreta, né, a gente coloca esse tipo de representação, de notação aqui. Tá? Ou seja, eu representei minha função de probabilidade por P de x maiúsculo igual a xi, né? E a gente somou, né, de fato, a gente acumulou, né, por meio do somatório. Se a nossa variável ela é contínua, né, por sua vez, a gente vai ter essa notação aqui. Ó. Ou seja, para acumular, eu não usarei mais o somatório, usarei a integração. Né? E eu não vou representar mais essa função de probabilidade com essa notação. Eu vou representar a partir de agora com um f minúsculo de x. Okay? Tem uma diferença, claro, na definição dessas probabilidades discreta e contínua, tá? Mas para o nosso objetivo aqui, isso aqui basta, tá bom? Peço que vocês olhem com calma nos materiais complementares que a gente compartilhou com vocês. Bem, aqui algumas propriedades, tá? Então, né, essa acumulada só pode assumir valores entre 0 e 1. Essa função ela é não decrescente, ou seja, ou ela é crescente ou ela é constante. Tá bom? Em relação ao conceito de sobrevivência, a gente tem aqui que sentido lato não diz respeito exclusivamente à vida humana. Né? Pode naturalmente ser aplicado a qualquer outra área. Tá? Então a gente pode falar aqui de sobrevivência de humanos, de outros animais, de alimentos, né, que a gente chama normalmente de validade, né, de máquina, tá, que tem seu tempo útil, né, de funcionamento, de uma empresa no mercado. Tá? Tudo isso a gente pode aplicar à definição de sobrevivência e, consequentemente, a esse aparato estatístico. No entanto, né, para a nossa discussão aqui em teoria atuarial, né, relacionada à tábua de vida, a tempo de vida, a gente vai, de fato, associar o conceito de sobrevivência à duração de vida de uma pessoa, tá bom? Vamos lá, vamos agora começar a definir o nosso x aqui, né, relacionado realmente ao nosso conteúdo. A partir de agora, a nossa variável aleatória, ou seja, a nossa variável de interesse, é o tempo de vida expresso em ano de um recém-nascido. Okay? Perceba, pessoal, que esse x, então, né, ele tá muito relacionado com a tábua que a gente já discutiu em outras aulas. Né? Se x é a idade de uma pessoa, né, claro que x não pode assumir valores negativos, né, menor que 0. 0 é o valor menor, é o valor mínimo que x pode assumir. Consequentemente, a gente também vai ter um limite superior. Né? Então, x não pode assumir valores superiores a ômega. A gente viu lá também que ômega representa a última idade da tábua. Ou seja, em ômega a gente não tem mais nenhuma pessoa do grupo viva. Tá? Então, na prática, a gente vai ter aqui que essa idade varia entre 0 e ômega. Tudo bem? X, né, está entre 0 e ômega. Bem, vamos aplicar agora, né, a apresentação aqui de algumas funções já em relação a essa nossa variável de interesse, tá? Tempo de vida. Tá. Observem também, pessoal, que essa nossa variável aleatória x, né, como representa o tempo de vida, ela é uma variável contínua. E é por isso que a gente vai usar a notação contínua, né, para representar, por exemplo, a função de probabilidade.
ok? Então, a função de densidade aqui, né, de probabilidade, por exemplo, representada por f minúsculo de x, aplicada à nossa variável x, tempo de vida, ela representa a probabilidade de x, ou seja, a probabilidade do tempo de vida, assumir o valor exato x. Então, se a gente escreve f, né, minúsculo de 10, aqui, a gente vai ter a probabilidade de o tempo de vida desse recém-nascido ser exatamente igual a 10. Relacionado ao que a gente falou anteriormente, né, ó, eu tinha falado que o x ele só pode assumir valores entre 0 e ômega. Tá? Então é claro que a gente só vai ter probabilidades, né, relativas a essas idades, entre 0 e ômega. A gente não tem probabilidade para x menor que 0, nem para x maior que ômega. É isso que está colocado nessa condição 1. Bem, em relação à função de distribuição, né, acumulada, f maiúsculo de x. Para o nosso x tempo de vida, né, ela representa a probabilidade, né, de x, ou seja, do tempo de vida, assumir valor menor ou igual a x. Então, imagine agora que eu tenho aqui esse f maiúsculo de 2, certo? Isso significa o seguinte, que ele representa, segundo essa notação aqui, ó, a probabilidade de x ser menor ou igual a 2, né, que seria a mesma coisa aqui. A probabilidade, a grosso modo, né, de x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2. Tá? A observação aqui é que, como nossa variável é contínua, né, a gente não fez uso desse somatório, né, e a gente faria de forma análoga a integração dessas probabilidades de 0 até 2. Tá bom? Então, veja bem, a nossa função de distribuição acumulada, né, ela é calculada na nossa variável contínua por meio da integração da minha função densidade e probabilidade. O caminho inverso, né, ó, ele funciona, ele é verdadeiro, ou seja, eu consigo retornar a minha função densidade e probabilidade derivando a minha função de distribuição acumulada. Bem, em relação à função de sobrevivência, representado pela notação S de x, tá? Ou seja, função de sobrevivência à idade x, né? Então, ela representa a probabilidade de x, ou seja, a probabilidade do tempo de vida, assumir valor maior que x. Tá? Nesse sentido, pessoal, quando a gente coloca aqui ó, essa notação, a probabilidade de x ser maior que x, né? Ou seja, a probabilidade do tempo de vida ser superior a um valor qualquer que você especificar, você percebe pela notação aqui, ó, comparando com a função de distribuição acumulada, né, que um mais o outro, né, é igual a 1. Essas funções são complementares. É por esse motivo, né, que a gente colocou aqui que o s de x é complementar à minha função de distribuição acumulada. Né? A gente substituiu, então, no lugar do f de x, essa notação aqui, que a gente sabe também que é essa notação aqui, de modo que a gente pode reescrever como sendo, né, a probabilidade de x assumir um valor superior a x. Por fim, a gente pode representar também como sendo essa integral. Tá? Ou seja, se eu integro a função densidade, eu posso encontrar tanto a função de distribuição acumulada quanto a função de sobrevivência. O que vai importar para mim é o quê? O limite de integração. Então, se a gente integra de 0 até x, ou seja, de x para trás, isso se refere à função de distribuição acumulada. E se eu integro de x até o fim da tábua, okay? Ou seja, a nossa perspectiva ela é para frente, né? Então a gente tem aí a nossa função de sobrevivência, tá bom? O que mais? Aqui, pessoal, para que uma função qualquer ela seja considerada uma função de sobrevivência, a gente precisa verificar aqui 3 itens, tá? 3 critérios. O primeiro deles é o seguinte, o S de 0 tem que ser igual a 1, ou seja, imagine o seguinte, se x é igual a 0, significa que a pessoa nasceu agora, ou seja, esse recém-nascido ele tem 100% de sua vida para gozar, ou seja, né, ele tem exatamente 1. O critério 2 ele diz o seguinte, que a primeira derivada da função de sobrevivência ela tem que ser negativa,
tá? Tem que ser menor do que zero. Isso aqui, pessoal, está relacionado com o fato de a função de sobrevivência ser uma função decrescente, tá? É uma função negativa, ou seja, quanto maior for o valor de x, né, quanto maior for a idade, menor é a sobrevivência dessa pessoa. E por último, né, o último critério que a gente tem que observar é que o S de x ele é igual a zero quando x ele é maior ou igual ao ômega. Isso faz sentido, né? Eu falei para vocês que o ômega é a última idade da tábua, ou seja, é a idade em que todo mundo do grupo morreu. Tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, aí um S de ômega igual a zero, faz sentido porque todo mundo morreu, então a gente não tem mais sobrevivência. As pessoas já viveram 100% do que tinham para viver. Ok? Esse é o significado. Bem, a força de mortalidade, também conhecida como risco de morte, é representada por μ de x, e sua definição está associada ao limite aplicado à função probabilidade de morte. O que a gente precisa saber aqui? Primeiro tem que lembrar que a probabilidade de morte ela investiga a morte dentro de um intervalo de tempo. Okay? Nesse caso aí que a gente tem Q de xh, a gente tem a probabilidade de morte entre as idades x e x mais h. Né? Vamos colocar uns valores aqui para a gente entender melhor essa definição do limite e como a gente consegue chegar a partir daí na nossa força de mortalidade. Né? Então veja bem, se x é igual a 10 e h é igual a 2, significa que eu tenho a probabilidade entre as idades 10 e 12. Né? Agora vamos imaginar que a gente começa a reduzir o h. Né? A gente coloca agora o h igual a 1. Então a gente saiu da probabilidade de morrer entre 10 e 12 e agora veio para a probabilidade de morrer entre 10 e 11. E a gente continua diminuindo esse h. Né? Por exemplo, o h agora vai assumir o valor 0,5. Ou seja, a probabilidade de morrer entre 10 e 10,5. E você vai diminuindo isso, né, entre 10 anos e 2 meses. A probabilidade de morrer entre 10 anos e 10 anos e 1 mês. Até o momento em que a gente tem aqui a probabilidade de morrer entre 10 anos e 10 anos. Tá? Ou seja, essa informação, né, probabilidade de morrer entre 10 e 10 anos, na verdade a gente não está mais observando a morte dentro do intervalo de tempo. A gente está observando a morte agora num ponto de tempo. Né? E é isso que justamente representa o nosso μ de x, ou força de mortalidade. Qual o detalhe? É que depois de reduzir esse h a zero, né, a gente saiu de uma informação intervalar, e que era uma probabilidade, né, para uma informação que agora ela é pontual, e não é mais uma probabilidade. Por quê? Porque a força de mortalidade, na prática, ela pode assumir valores maiores do que 1. Então a gente vai ter informação agora pontual, e que é uma taxa. Tá bom? Isso é que a gente precisa saber agora, que é o mais importante. Então, coloquei aqui que o μ de x pois, uma medida relativa da mortalidade no momento em que a idade x é atingida. Tá? Bem, a gente tem que lembrar que essa força de mortalidade ela é maior ou igual a zero. Né? Ela não pode assumir valores negativos e que pode assumir valores maiores que 1. Tá? A gente colocou aqui que o μ de x d de x representa a probabilidade de morte no intervalo infinitesimal. Tá? Aqui a gente apresentou algumas relações, né, entre as funções que a gente já viu até agora. A gente já viu aplicada a nossa variável aleatória x, né, tempo de vida. A gente já viu a função densidade, né, que é a probabilidade relacionada a um único resultado possível. A gente viu a função distribuição acumulada, né, que é relacionada à soma de probabilidades de mais de um resultado possível, só que a soma daquele ponto para trás. A gente viu a função de sobrevivência, que também é a soma de probabilidades, né, de mais de um resultado possível, só que daquele ponto para frente. E a gente viu agora também a nossa força de mortalidade. Então a gente começa a relacionar essas informações com algumas funções, inclusive biométricas, que a gente viu já nas aulas passadas e são relativas à tábua de vida. Tá? Veja bem, aqui no primeiro momento, então a gente escreveu que a força de mortalidade μ de x ela é igual, né, a essa razão, a densidade de x sobre a sobrevivência de x. Como a gente acabou de ver, né, que essa força de mortalidade, pessoal, ela também pode ser escrita nesse formato aqui, ó, certo? Ela é menos
a derivada de ln da sobrevivência. Outro formato também, né, ó, é menos a derivada da sobrevivência sobre a sobrevivência. Ou seja, vocês vão perceber que várias dessas funções podem ser escritas de várias formas diferentes. E é por isso que a gente colocou aqui, pelo menos alguns, né, só para que vocês tenham ciência disso. Por exemplo, aqui, ó, a função de sobrevivência, a gente consegue escrever em função da força de mortalidade, está aqui. Aqui a nossa função biométrica, a probabilidade de sobreviver, né? Sobreviver entre x e x mais n. A gente consegue escrever também em função dessa nossa força de mortalidade. Também em função da razão de funções de sobrevivência. Nossa probabilidade de morte, né, entre x e x mais n. A gente pode escrever como complementar, né, 1 menos p de xn, está colocado aqui. Esse trecho aqui também, a gente pegou como complementar da probabilidade de sobrevivência. E a partir daqui a gente desenvolveu, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Ok? A gente também tem esse formato. Que como a gente sabe que a razão, né, de s de x mais t sobre s de x está colocado aqui a nossa probabilidade de sobreviver entre x e x mais n, a gente substituiu aqui. Ou seja, posso escrever essa probabilidade de morrer como sendo integral entre o produto, a probabilidade de sobreviver e a força de mortalidade. Okay? Aqui, enfim, né, mais algumas relações. A gente partiu aqui dessa integração da força de mortalidade. A gente já tinha visto, né, que uma das definições de força de mortalidade no slide anterior é isso aqui, ó, é menos a derivada, né, do log ou do ln da sobrevivência. A gente fez a substituição. Aqui, a integração e a derivada, né, são operações inversas, então elas se anulam. E a gente ficaria somente com o menos log de s, está aqui, ó, menos log de s. Substituindo esses limites, né, da integração, de 0 a n, a gente chega aqui nessa expressão, né, ó, s mais n menos, x mais n, perdão, menos. Faltou um s aqui, né? Tá, pessoal? Coloquem, por favor, um s aqui, ó, s de x mais 0, tá? De modo que a gente vai ter aqui, né, que essa parte vai ficar só com s de x, né, ó. Aqui também faltou um s, ó, aqui embaixo, tudo bem? Então fica o log de s de x mais n sobre s de x. E a gente sabe que essa razão s de x mais n sobre s de x é a própria probabilidade de sobrevivência. A gente acabou de ver isso aqui no slide anterior. E no final das contas, pessoal, esse, né, menos log da probabilidade, ou seja, a integral da nossa força de mortalidade ou do nosso risco de morte, na verdade é uma nova variável chamada risco de morte acumulada. Tá? Chamei aqui de M maiúsculo de X. Mais algumas relações, né? Então aqui só lembrando que se a gente derivar a acumulada, a gente volta para a nossa função densidade. Tá? Nessa perspectiva aqui, ó, a acumulada está correspondendo à nossa probabilidade de morte entre x e x mais t. A força de mortalidade, né? A gente já tinha apresentado essa central, mas eu posso substituir no lugar do S a complementar da acumulada, né? E a gente pode também substituir pela própria probabilidade de sobrevivência. De modo que, se você faz o produto, né, de P vezes μ, isso aqui vai ser igual a nossa f de x. Eu coloquei isso aqui embaixo, que a gente usa bastante essa expressão. Okay? Ou seja, o que é que representa esse f de t? O que é que representa aqui esse produto? Né? Ó, esse produto pode ser interpretado como a probabilidade de uma pessoa que tem hoje a idade x estar viva daqui a t anos, tá? Então é só imaginar o passo a passo. Imagine que primeiro a gente tem a idade x, aí a gente sobrevive, né, até a idade x mais t lá no futuro. E qual é a probabilidade então, dado que eu cheguei vivo lá a x mais t, de morrer a essa idade x mais t? Ok? Então essa minha f representa isso. Ok, terceira e última parte da aula, né? A gente tem aqui a apresentação de duas informações importantes. A primeira dela é a esperança de vida ao nascer. Né? Vocês já viram que lá na tábua, para
e dados inteiras, né, a gente consegue calcular isso de forma muito simples. Eu faço a razão entre a função t maiúsculo de x, né, sobre a função L minúsculo de x. Ou seja, a soma dos anos vividos pelo grupo de x é ômega sobre o número de vivos à idade exata x. Okay? No nosso caso aqui, pessoal, o que é que a gente tem? A gente começa a generalizar, ou seja, eu não vou mais supor que a idade, né, do participante ou do segurado ela é inteira. Tá? Eu vou supor que ela pode ser fracionada. Eu posso ter 36 anos e 6 meses, por exemplo. Tá? Bem, em relação à esperança de vida ao nascer, pessoal, a gente chama também de tempo médio de vida, né? Porque, vamos lá, a gente parte da nossa variável aleatória, tempo de vida, né? E se a gente quer a esperança do tempo de vida, é porque a gente quer justamente o tempo de vida médio, tá? Isso aqui corresponde à nossa expectativa de vida ao nascer abreviada, é por isso que a gente colocou também essa anotação, tá? Lembre-se que essa anotação aqui corresponde à esperança da variável aleatória, né, que é igual à nossa expectativa de vida ao nascer abreviada, que a gente viu lá na tábua de vida. Alguns autores também chamam de ITM, tá? Mas o que é que a gente tem aqui, ó? A definição lá em estatística, né, que é de uma esperança de uma variável aleatória, se ela é contínua, né, a gente tem que a gente precisa integrar, né, em relação a essa variável vezes a sua função de densidade de probabilidade, dentro de todo o intervalo, né, de valores que x pode assumir, tá? De 0, né, o menor valor que x pode assumir, até ômega, que é o valor máximo que ele pode assumir. Tá? Veja que a gente tem aqui nessa integral um produto de dois elementos que possuem a nossa variável aleatória. Né? Então, eu acho que o caminho mais fácil que a gente teria para resolver essa integral seria usar a propriedade de integração por parte. Né? Ou seja, eu precisaria atribuir parte desse produto a u, né, e o restante ao que eu chamei de dv aqui, de modo que a gente poderia utilizar no final das contas esse resultado. Tá? Então, o que é que a gente fez? Eu vou chamar então, né, o x de u, tá, na primeira parte. Se a gente deriva u em relação a x, né, que é o que está colocado aqui, ó, derivada de u em relação a x, eu tenho que o resultado vai ser quanto? Vai ser 1. Né? Então, eu coloquei o resultado aqui. De modo que quando eu faço o produto, né, meios pelos extremos, eu tenho aqui d de u igual a d de x. A segunda parte ela é relacionada a essa parte em vermelha. Né? Eu falei que dv vai ser igual a f de x dx. Então, coloquei aqui. Para resolver isso aqui, ou seja, para encontrar o v, perceba que antes eu parti do u para encontrar du, agora eu faço o contrário, eu parto de dv para chegar até v. Tá? Então, eu apliquei aqui, né, o sinal de integração dos dois lados da igualdade, aqui, ó, de modo que aqui, né, integração e derivação, operações inversas, né, elas se eliminam, a gente vai ficar somente com o v aqui, ó, e eu vou repetir essa expressão aqui, do lado de cá. Tá? Então, v é igual à integração da minha função densidade, mas eu já sei que a integral da densidade é a minha distribuição acumulada. Então, meu v vai ser igual a f maiúsculo de x. Tá? Então, já tenho tudo que eu preciso para a gente poder usar esse resultado aqui. Tá? Então, já sei quem é u e quem é v, vou substituir aqui. Já sei quem é v e quem é du, vou substituir aqui. Foi isso que a gente fez. Ó. Então, né, partindo dessa identificação de u dv, eu vou substituir os valores aqui. Então, o meu estado está aqui, né? Ó, u é x, está em azul, ficou fácil de substituir. Né? O meu v está aqui, ó, é a minha f de x, então eu coloco tanto aqui quanto aqui. Né? E a minha du, eu encontrei aqui, ó, é dx, então eu substituí aqui. Então, eu venho para a linha de baixo. O que é que eu preciso fazer agora? Eu vou substituir, né? Eu vou fazer a diferença. Onde tiver x, eu vou ter que fazer a diferença ômega menos zero. Tá? Então, no lugar do x, ó, ômega menos zero, coloquei aqui, vezes f de x vai ser f de ômega menos f de zero, coloquei aqui. Tá? Né? Depois da subtração, a gente vai ter essa parcela. Então, a gente repetiu aqui f de x, d de x, sem problema nenhum. Aqui, pessoal, w não é ômega menos zero, fiquei com ômega. Né? F de ômega é 1, né? F de zero é 0. Então, fiquei com a diferença 1 menos 0. Né?
de modo que eu vou ficar desse lado aqui, ó, da minha subtração somente com ômega, né? Eu vou ficar com ômega menos essa integral. Ela está aqui, ó, ômega menos a integral. Foi o que a gente fez aqui, só um artifício, né, para reescrever, para ver se a gente chega numa formulação mais amigável. Perceba que ômega é a mesma coisa que essa expressão aqui, a integral, né, de 0 a ômega dx. Né? A resposta disso aqui a gente retornaria para cá. Né? A gente fez o caminho inverso. De modo que a gente vai poder escrever, reescrever, né, essa expressão toda aqui, ó, colocando essa subtração dentro de uma mesma integral. Né? Então, eu vou ficar aqui colocando isso aqui em evidência, né, o d de x. Ó, d de x aqui, d de x aqui. Eu vou ficar com 1 menos f de x, d de x. Tá? Mas eu sei que 1 menos a f, a distribuição acumulada, ela é a sobrevivência. Né? Então, a gente finalmente conseguiu escrever a nossa esperança de x, ou seja, o tempo médio de vida, né, em função de alguma coisa mais amigável. Basta integrar a função de sobrevivência de 0 a ômega. Ok? Outra informação importante, né, é a esperança de vida futura. Perceba que ela se diferencia da esperança de vida ao nascer simplesmente porque o nosso limite inferior na integração não é mais a idade zero. Certo? Aqui é dado que um tempo passou, dado que eu sobrevivi, né, alguns anos, né, eu quero saber o quanto me resta viver. Tá? A informação anterior falava sobre, em média, né, quanto tempo eu vivo do meu nascimento até minha morte. Aqui não. Aqui é o quanto tempo me resta. Né? Dado que eu vivi algum tempo, quantos anos em média eu tenho pela frente ainda. Tá? Ok, então essa função, né, ela tem um comportamento parecido com o que a gente visualizou na função anterior. Né? Perceba que eu tenho aqui no numerador uma definição de esperança. Né? Tenho aqui a integral. Né? Não mais a partir de zero, porque, né, t períodos, t anos já se passaram. Mas do que ainda falta gozar, né, em termos de vida. Então, de t a infinito, certo? A gente tem aqui uma variável aleatória 1 menos t. A gente tem aqui a sua função densidade e probabilidade. Né? Só que a gente tem aqui, então, dá para perceber, né, tem uma esperança de sobrevida, né, no numerador sobre a função de sobrevivência em t. Tá? Então, é como se a gente estivesse só falando o seguinte: eu quero saber o quanto me resta viver, dado que eu vivi até aqui. Okay? Então, a gente pode reescrever esse numerador, né, com essa cara aqui, ó, colocando um limite, tá, de a tendendo a infinito, ou seja, né, no lugar do infinito aqui a gente colocou a letra A, tá, de modo que a gente está interessado em primeiro resolver essa integração aqui que eu chamei de z, tá, para ver se a gente consegue encontrar uma formulação, uma expressão, né, com a cara amigável para explicar a nossa função. Ok? Então a gente fez o mesmo procedimento naquela hora. Né? A gente tem aqui uma integral em que ambos os elementos de um produto, né, eles possuem a variável aqui aleatória. Então a gente precisa usar a regrinha do UDV. Né? No nosso caso aqui, como já tem o U na expressão, a gente chamou de WDV. Tá? Então está aqui. Ó. Então a primeira coisa eu vou chamar o W de U menos T. Está aqui. Certo? A derivada de W em relação a U é igual a 1. Né? Então, fazendo o produto aqui mesmo pelos extremos, eu tenho que d de W é igual a d de U. Tá aqui. Então, já tenho W e d de W. Agora, né, eu vou pegar aqui o dv para encontrar V. Né? Então, dv eu já tinha definido. Né? Ó, dv é a minha f de U, du. Eu aplico aqui para encontrar o V ao sinal de integração dos dois lados da igualdade. Está aqui. A integração e a derivação, né, são operações inversas, elas se eliminam. A gente fica com v igual a essa expressão aqui. Aqui, ó. E aqui está um detalhe, né, que a gente precisa dessa informação para poder resolver o nosso probleminha. Eu tenho que saber que uma das formas de reescrever essa integral f de u du, né, é menos a sobrevivência de u. Ok? Graças a isso aqui a gente consegue resolver o problema, né? Pronto, então a gente conseguiu encontrar W, DV, DV e V. Né? Então a gente substitui aqui nessa expressão que estava dada lá no início. Então W, substituir, coloquei o menos T.
né? No lugar do V, eu coloquei menos S de U, tanto na primeira parcela da subtração, quanto na segunda, aqui na integração, né? No lugar do D de W, o D de U. Okay? Então, o que a gente precisa fazer agora onde tiver U, eu substituo por A, menos onde tiver U, eu substituo por T. Tudo bem? Essa parcela aqui. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou substituir primeiro por A, ó. Então, fica A menos T vezes menos S de A. Tá aqui. Menos, colocando o T agora. T menos T vezes menos S de T, que eu coloquei aqui. Perceba que aqui, ó, essa parcela T menos T vai zerar toda essa região aqui. Tudo bem? De modo que a gente vai ficar com A menos T vezes menos S de A mais essa integração aqui. Ok? Ó, colocado. Bem, eu encontrei a expressão para Z, né? Então a gente vai recolocar Z naquela expressão inicialmente lá da vida média residual. Tudo bem? Ó? Então no lugar do Z, eu coloquei essa expressão que a gente acabou de encontrar. Quando a gente aplica, né, ó, esse limite, ou seja, quando eu coloco o infinito no lugar do A, a gente zera essa expressão aqui, né, e vai nos restar simplesmente essa integral sobre S de t, que é o que está colocado aqui. Perceba que isso aqui, por se tratar de uma constante, esse S de t, né, eu consigo colocá-lo para dentro da integração sem problema nenhum. Tá? Então ele veio para cá, ó. Por quê? Ele veio agora. Colocando em outros termos, né, que a gente está acostumado a trabalhar aqui em atuária usando a variável aleatória x, né, a idade, o tempo de vida. Então, perceba que isso aqui, ó, essa expressão, ela tem essa cara. Não é verdade? Ou seja, essa razão de função de sobrevivência, na verdade, nada mais é do que a nossa probabilidade de vida. Ou seja, essa daqui seria a formulação amigável para a nossa expectativa de vida, certo? Para uma pessoa de idade X, ou a nossa vida média residual. Ok? Bem, por fim, a gente colocou aqui mais algumas expressões interessantes, tá? Vocês podem olhar com calma depois. Isso aqui, por exemplo, ó, essa informação Q, o que é que ela representa, né? Ó, eu tenho aqui que isso aqui é a probabilidade de alguém, aqui é um Q, né? Ou seja, a probabilidade de morte. Mas a leitura que a gente faz é o seguinte: qual é a probabilidade de alguém, primeiro, sobreviver entre x e x mais n, né? E depois falecer entre x mais n e x mais n mais m. Ok? Vamos colocar valores? Vamos dizer que a pessoa tem 10 anos, tá? Vamos dizer que eu vou pressupor que ela sobrevive 2 e quero saber qual é a probabilidade dela morrer passados 5 anos. Ou seja, se a pessoa tem 10 anos, eu quero saber qual é a probabilidade dela estar viva primeiro entre 10 e 12, e depois qual é a probabilidade dela morrer em seguida entre 12 e 17 anos de idade. Tá? Então a gente consegue encontrar essa informação, por exemplo, ou fazendo a subtração dessas duas probabilidades de sobrevivência, tá? Ou então através dessa razão aqui. Tudo bem? Se a gente supõe, por exemplo, que m é igual a 1, né, ó, isso aqui está errado nessa anotação. Aqui era para ser o contrário. Era para estar n à esquerda da barra, tá? Mas a gente teria isso aqui, ó, né? Se m é igual a 1, eu coloquei aqui, ó, 1, né? E a gente encontraria dessa forma aqui. A gente consegue chegar a essa expressão, uma expressão similar, no caso, análoga, né? Por meio da função número de sobreviventes. Se você substituir aqui, por exemplo, né, no lugar do P, seus respectivos L, né, você vai encontrar uma expressão análoga a essa. Algumas expressões também interessantes, né, só para lembrar que eu posso reescrever esse produto dessa forma aqui, né, partindo das definições de força de mortalidade. Enfim, reescrevendo também essa integral da sobrevivência com a força de mortalidade, eu chego a essa diferença aqui, ó. Então, se eu saio daqui, por exemplo, e divido, né, os dois lados da igualdade por S de x,
né, a gente retorna a essa expressão aqui de xt, né? Ou seja, não se preocupe, pessoal, porque para quem está começando agora no curso, né, essa é a segunda cadeira ainda do curso, essa quantidade gigante aqui de expressões, formulações, nada mais é do que realmente um exercício mental. Né? Vocês vão começar a se familiarizar, né? Vão começar a pegar os materiais obrigatórios, complementares, apostila, livros, slides, né? E exercícios para a gente aos poucos aprimorar essa habilidade, tá? O mais importante é que no início a gente conheça as definições, né? Eu saiba, pelo menos de forma teórica, o que é para que serve uma força de probabilidade, uma função de probabilidade, perdão, né? A função de distribuição acumulada, a função de sobrevivência, a força de mortalidade, as demais funções biométricas, né? Todas elas em relação ao nosso evento de interesse ou à nossa variável aleatória, chamada tempo de vida, certo? Isso é o mais importante primeiro. Vocês viram que a gente já consegue preencher uma tábua de vida usando aquelas formulações simplificadas, né? E que a partir do momento em que o nosso contexto ele se torna um pouco mais complexo, ou seja, considerando idades fracionadas, né? A gente consegue encontrar essas informações por meio de expressões um pouco mais sofisticadas, certo? Então, essas aqui são as principais referências de aula de hoje. Vocês podem buscar, tem disponível na internet, né, boa parte desse material. Por favor, se houver dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.